Flamengo passa o rodo no mercado e fecha negócio excelente. Vamos falar sobre isso, Mengão enquadrando o Internacional caloteiro. Ainda perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil. Você que está aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, que é muito importante para a gente seguir crescendo aqui no canal Mengão Melhor. Madrugadão rubro-negro com o Pedrão. Minha galera, hoje é dia de Flamengo e Atlético Mineiro, diretamente do estádio do Maracanã. Às 9h30 da noite, 6h30 da tarde, começaremos a transmissão na Pedrão RNTV do pré-jogo, jogo, pós-jogo, aquela cobertura completa que vocês naturalmente já estão acostumados. Pessoal, muita gente aí perguntando sobre Carrascal. Já vai estar disponível para hoje? Minha galera, nem para hoje, nem para a semana que vem, na quinta-feira, contra o Atlético na Arena MRV. O Carrascal não pode jogar esses confrontos contra o Atlético Mineiro, porque o nome dele não foi publicado no BID até 24 horas do jogo contra o Atlético Mineiro hoje. Portanto, ele só pode atuar a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Para essa fase da Copa do Brasil, ele não pode atuar. Inclusive, ele ainda tem exames médicos a serem realizados, inclusive, a serem finalizados, né? Ele acabou que chegou tarde, chegou ali por volta das quase 5 horas da tarde, mais ou menos. A gente estava lá na live aqui no Mengão Melhor, na Pedrão RNTV também. E, cara, o cara tinha acabado de chegar, cansado, 15 horas praticamente de voo de Dubai para o Rio de Janeiro, sendo que ele já tinha saído da Rússia, aquela coisa toda. Então, acaba que ele não fez os exames ontem, estava cansado, isso aí poderia gerar uma alteração ali naturalmente nos exames, vai passar pelos exames já no período da manhã de hoje e também deve assinar contrato com... Deve não, né? Vai assinar contrato com o Flamengo hoje diretamente do CT Ninho do Urubu e, consequentemente, por conseguinte, né, o anúncio oficial do Flamengo dessa contratação nesta quinta-feira, né? No dia de jogo do Flamengo, inclusive, Carrascal e Samuel Lino estarão no estádio do Maracanã, serão apresentados à nação rubro-negra minutos antes da bola rolar para Flamengo e Atlético Mineiro, com todo aquele show das luzes do Maracanã. E falando sobre Flamengo e Atlético Mineiro, tem informações aí em relação à escalação do Flamengo. Primeiro, vamos falar sobre a relação do Flamengo, né, pessoal? Isso porque o Saul e o Samuel Lino foram regularizados, estão no boletim informativo da CBF, tiveram seus respectivos nomes publicados no BID e já podem estrear pelo Flamengo. O Saul, minha galera, acabou que, não diria nem que é derrapada, tá? Acho que ele falou ali na maior inocência do mundo, aquela coisa toda. Ele revelou estar relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele deu uma entrevista aí à rádio espanhola COPE, C-O-P-E, né? E falou o seguinte: vim ao clube mais louco do Brasil, ao que tem mais torcedores, que mais pressão tem. Mas gosto dos desafios, de ir a um clube e poder ajudar. Gosto dos objetivos que eles têm aqui, quero ajudar o Flamengo. Estou há 3 meses sem jogar, mas estou treinando há 5 dias e amanhã estou convocado. No caso dessa entrevista foi ontem, por isso ele falou de amanhã. Convocado tá no jogo, tá? É uma loucura, mas como tudo, se o Felipe precisa e o clube precisa, estou preciso a correr qualquer risco, dar o melhor nos minutos que eu puder jogar. Não rendeu o máximo, não vou render o máximo, pois estou em pré-temporada e ele jogando o ano todo. Estou à disposição para ajudar os meus companheiros, o clube, o mister, e muito feliz de conseguir coisas agora, porque o treino está indo bem, não tem problema, me encontro bem e quero ajudar. Vale lembrar que o Saul não joga desde o dia
13 de maio, né, quando ele atuou pela equipe do Sevilla na vitória em cima da equipe do Las Palmas pela Liga Espanhola. Ele estava treinando sozinho nesse período para manter o condicionamento físico. O Filipe Luís, inclusive, disse em entrevista coletiva que ele ainda precisa melhorar 100%, né? Melhorar para ficar, na realidade, 100% fisicamente para voltar às partidas, mas, segundo ele vai para jogo, estará relacionado aí para o jogo, pelo menos no banco de reservas, o Saúl estará disponível para esse jogo diante do Atlético Mineiro, tá? E a tendência, pessoal, é até mesmo que o Samuel Lino esteja relacionado para esse confronto diante da equipe do Atlético Mineiro. O Emerson Royal também, eles foram regularizados a tempo, tiveram seus respectivos nomes publicados no bid da CBF, né? Então, o único que deve estar de fora aí, né, da fase da Copa do Brasil é o Carrascal, né? O regulamento da CBF diz que um jogador passa a poder atuar na Copa do Brasil a partir do dia seguinte à data da publicação do seu nome no bid, desde que antes do início da participação do clube em cada competição, ou seja, mais ou menos 24 horas antes. Carrascal, portanto, só pode estrear caso o Flamengo avance às quartas de final da competição. O Emerson Royal não entra em campo desde o dia 22 de janeiro, quando ele se lesionou nos primeiros minutos da vitória da equipe do Milan sobre o Girona pela UEFA Champions League. E o Samuel Lino, que chegou na terça-feira, pode conquistar vaga no time mais rapidamente, inclusive hoje. Na quinta-feira ele já vinha realizando uma pré-temporada no Atlético de Madrid, estava lá presente no elenco do Atlético de Madrid na Copa do Mundo de Clubes, mesmo com a eliminação precoce do Atlético de Madrid. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 23 de junho, contra a equipe do Botafogo. Tudo bem, já faz mais de um mês que ele não entra em campo, mas o Saúl tá desde maio, o Emerson Royal tá desde janeiro sem jogar, então Samuel Lino é um desses aí que tá mais rápido a entrar em campo. O Carrascal também estava jogando lá no Dinamo de Moscou, estava sendo relacionado para as partidas antes das negociações com o Flamengo. Depois que as negociações intensificaram, ele passou a ficar afastado ali do elenco. O Rubens chegou lá e o Carrascal foi liberado para viajar para cá, pessoal. Então o Flamengo deve ganhar reforços para esse duelo contra o Atlético Mineiro. Então o elenco mais robusto, digamos assim, para esse enfrentamento de hoje, tendo em vista que a tendência é que o técnico Filipe Luís faça muitas modificações na equipe. No vídeo da tarde vou trazer mais detalhadamente, mas já tem algumas informações em torno disso. O bom é que o Flamengo já conta com alguns retornos. Por exemplo, o Ayrton Lucas volta à lista de relacionados do Flamengo, mas a tendência, repito, tendência é que alguns jogadores sejam poupados para o jogo contra a equipe do Ceará, né? Poupado desse jogo de ida para enfrentar e vencer o Ceará. Flamengo que joga fora de casa às 6h30 da tarde do próximo domingo no estádio do Castelão, no Ceará, e não é baba do boi cansado não, até porque o Ceará ganhou, né? O Ceará venceu o Cruzeiro no Mineirão. Inclusive o Cruzeiro parece estar em declínio aí, está em oscilação, empatou com o CRB jogando no estádio do Mineirão, tá? A ver como é que vai ficar a situação também do Cruzeiro, pessoal. Quem apita o confronto hoje do Flamengo, infelizmente, é o Rafael Claus. Eu sempre digo aqui que o Claus é um dos menos piores que a gente tem da arbitragem brasileira, mas está numa descensão, é assim que se fala, né? Está em descenso, vamos dizer assim, na carreira, tá? Vem apitando porcamente algumas partidas. Esse último mesmo do Cruzeiro, o Ceará, um absurdo que ele fez a favor do Cruzeiro, não sei se cedendo à pressão, acredito que sim, né? Cedendo à pressão por estar jogando, né? No Mineirão, aquela coisa toda. O Ceará é bem menor do que o Cruzeiro. Enfim, pessoal, quem deve ser poupado é Jorginho. Ele simplesmente emendou uma sequência de 9 jogos e atuou durante 90 minutos em 4 partidas no Campeonato Brasileiro. Everton Araújo e Alan devem formar a dupla de 2 volantes no Maracanã. O treinador
pode optar, inclusive, por tirar um zagueiro. Tem a opção do Cleiton, que entrou nos minutos finais na vitória contra o Atlético Mineiro. Na esquerda, Ayrton Lucas volta a ser relacionado depois de 3 semanas no departamento médico em função daquele rasgo que ele teve na canela no jogo diante da equipe do São Paulo. Alexandro também tem chances de ir para a lista de relacionados, tendo em vista que está treinando normalmente, treinou ao longo da semana normalmente com os atletas do Flamengo. Matias Vinha, que jogou a sua maior minutagem no domingo, depois da grave lesão, é cotado para começar jogando. Teve um bom jogo contra o Red Bull Bragantino, na última partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro, não jogou tão bem assim, teve até um mole ali duplo dele com o Rossi, que o Varela teve que salvar a bola em cima da linha, mas é natural, o jogador vai oscilar, tá voltando de uma lesão séria, acredito que tá para agregar demais no Flamengo e deve começar jogando. No ataque, a tendência é que Pedro continue no time, até porque o centroavante está suspenso para o jogo do Campeonato Brasileiro, tomou o 3º cartão amarelo, não pode entrar em campo contra o Ceará. Luiz Araújo, que começou o jogo no banco, pode ser titular. Matheus Gonçalves e Everton Cebolinha brigam por vaga no ataque, juntamente com o Alacian, que também não pode jogar contra a equipe do Ceará em função do 3º cartão amarelo que ele tomou também no confronto diante da equipe do Atlético Mineiro. Um cartão bobo, acho que a arbitragem poderia até cogitar não dar, mas aqui no Brasil se dá cartão amarelo a esmo. Acho até que essa situação de 3 cartões amarelos tinha que subir para 5, por exemplo, na Premier League. Não suspende com 3, suspende com 5. E lá não se dá tantos cartões amarelos como dá aqui no futebol brasileiro. Então acho até algo a ser repensado aí para o futuro. Mas como é que vai pensar nisso também, né? Tem um presidente que está sendo investido, enfim. Já comentei esse assunto aqui. Bom, então a provável escalação do Flamengo, pessoal, é Agustín Rossi no gol, Varela na lateral direita, zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, existindo a possibilidade do Cleiton entrar no lugar do Léo Pereira. Na lateral esquerda, Matias Vinha. 2 volantes, Alan e Everton Araújo. De Arrascaeta, impressionantemente, talvez não seja poupado para esse jogo de hoje. Luiz Araújo jogando pela direita, mas tem a oportunidade, quem sabe, do Matheus Gonçalves também começar jogando. Acho que não. Acho que o Luiz Araújo vai começar jogando, tá? Ele tem na fila para entrar no time, ele tá à frente do Matheus Gonçalves, inclusive tem informações aí acerca da negociação do Matheus Gonçalves com o CSKA Moscou, que eu vou conversar aqui com vocês também. Bruno Henrique ou o Cebolinha ou o Wallace Ian, né? Tá meio em dúvida essa situação. E Pedro no ataque, né? Essas dúvidas a gente deve ter sanado a partir do vídeo da tarde, quando a gente quando eu apurar algumas situações. E tem também o reforço do Royal, do Saul e do Samuel Lino, que pelo menos no banco de reservas devem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, já para ir entrando, pegando ritmo de jogo. Espero que a galera também não pese a mão no Saul, nos novos jogadores, novos reforços, que ainda vão pegar o ritmo de jogo, aquela coisa toda, né, para implementar o melhor futebol, beleza? Vai ter a festa, já comentei. Inclusive, hoje deve ter a estreia do manto de número 3 do Flamengo. Pois é, galera, é uma 3ª camisa do Flamengo, branca, meio creme ali, meio diferente. Vai estrear hoje pela Copa do Brasil. Tem alguns torcedores do Flamengo que não estão nada satisfeitos com isso. Como pode? Vai estrear a camisa de número 3 logo num jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Isso não pode acontecer, Pedrão, vai dar azar. Gente, sinceramente, é o Flamengo que vai estar dentro de campo, entendeu? É o Flamengo que vai decretar se vai ganhar ou vai perder o jogo. Tem um adversário, evidentemente, dentro do campo que pode ser competente e superar o Flamengo. Mesmo o Flamengo poupando alguns jogadores, o Flamengo é mais forte, na minha opinião, com o Atlético Mineiro, que amarga a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, gente, sinceramente, não vejo nenhum problema nisso. É ação de marketing para promover a camisa, para vender a camisa. É a camisa do Flamengo que vai estar dentro de campo e depende do Flamengo. Joga bem ou joga mal
para vencer essa partida de hoje, tá? Senão não vai estrear nunca. Então estreia contra o Ceará. Não, mas contra o Ceará é um jogo fora de casa, é um jogo importante. O Ceará ganhou do Cruzeiro, como é que o Flamengo pode fazer isso? Não, então estreia. Aí não estreia nunca, como já aconteceu no Flamengo, né? De ficar adiando e a camisa não estreia, e aí acaba que a camisa não vende. Fica lá, né? Como a gente tem várias histórias de camisa do Flamengo. Inclusive, eu já escutei pessoas relatarem que já trabalharam no Flamengo com o respectivo dirigente, e nem o Marcos Braz não, antes de você... não, hoje não vai estrear a terceira camisa não por causa disso. Não, hoje não vai estrear... Gente, deixa de bobagem, rapaz. Deixa o jogo fluir aí com a camisa. Quem vai decretar é o Flamengo. Pelo menos eu penso dessa forma. Aliás, já abordando o tema Flamengo e Ceará, já foram vendidos quase 50 mil ingressos para essa partida no Estádio do Castelão, um recorde de público nas partidas do Ceará. O Ceará vai vender a carga mínima de ingressos, provavelmente, para o torcedor do Flamengo. Aliás, já está vendendo, né? Eles conseguiram vender para a maioria dos seus torcedores. Que bom, que legal, vai ser um jogo de casa cheia, mas só é curioso como contra os outros clubes não enche, contra o Flamengo enche. Eu fico até feliz, né, em função disso, porque mostra que o Flamengo é a grande locomotiva do futebol brasileiro, e é por isso que o Flamengo ganha mais do que os outros. Está mais do que explicado, né? Pessoal, Flamengo questiona a contratação do Internacional e cobra dívida por Thiago Maia. Em nota, a diretoria do Flamengo cobra agilidade da CBF na resolução do imbróglio. O que acontece, pessoal? O Internacional deve até hoje ao Flamengo o dinheiro do Thiago Maia e eles simplesmente contrataram um jogador chamado Alan Rodrigues, né? E eles ainda devem 8 milhões de reais para o Flamengo pela contratação do Thiago Maia. Estão devendo integralmente 5 parcelas, né? Aí tem aqui a nota do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com o Flamengo. Ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares pelo jogador. Entretanto, não paga pelo Thiago Maia. Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, né, o órgão que tem que fiscalizar isso e promover sanções para quem fica devendo os outros, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as 5 parcelas previstas, todas já vencidas, no valor de 1.250.000 euros, o que dá 8 milhões de reais. E eles estão lá contratando e não pagam o Flamengo. Que coisa bacana, que coisa legal. Ainda tem gente na imprensa falando aí que o Flamengo está errado, que tem que resolver isso aí internamente. Meu amigo, tá errado é quem dá calote. O Flamengo vendeu de boa fé e o Internacional, além de não pagar o Flamengo, o time aí do Alan Rodrigues, que eu não sei de qual time era. Se preparem, se parcelou, se não vendeu à vista, vai tomar calote. Olha o que eu tô falando para vocês. José Boto falou com o empresário de Matheus Gonçalves para falar sobre a situação do jogador na próxima semana. O time russo quer o jovem e o Flamengo já sabe. Conselheiros aprovam contrato e Flamengo vai estrear patrocinador contra o Atlético Mineiro. Empresa Rapvida estampará na parte superior das costas da camisa. A aprovação aconteceu em estreia de modelo de votação de forma híbrida, online e presencial no Conselho Deliberativo do Flamengo. O contrato do patrocínio prevê um pagamento de 23.800.000 reais por ano. Ao final de 3 anos será de 71.400.000 reais. Flamengo avança nas negociações pela contratação do argentino Lucas Beltrán, da equipe da Fiorentina, que começa a ceder
frente aos argumentos persuasivos de Felipe Luiz e também de José Boto. O Flamengo já tem acerto com a Fiorentina, basta agora convencer Beltrán e família de que vir ao Brasil é a melhor escolha. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações brunegras.